Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. A palavra Eucaristia significa ação de graças a Deus. Neste sacramento, através das espécies consagradas do pão e vinho, Nosso Senhor está verdadeiramente presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. De fato, pela declaração do próprio Senhor e por nossa fé, a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida. E Ambrósio acrescenta: como o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, assim também é sua verdadeira carne que comemos e seu verdadeiro sangue que é uma bebida. Que o verdadeiro corpo e sangue de Cristo estejam no sacramento não se pode aprender pelo sentido, mas somente pela fé, que se apoia na autoridade divina. Por isso o texto do Evangelho de Lucas: isto é o meu corpo, dado por vós. É comentado por Cirilo: não duvides que seja verdade, mas antes aceita as palavras do Salvador na fé, pois sendo a verdade, não mente. Sacramento da Caridade. A Santíssima Eucaristia é a doação que Jesus Cristo faz de si mesmo, revelando-nos o amor infinito de Deus por cada homem. Neste sacramento admirável, manifesta-se o amor maior, o amor que leva a dar a vida pelos amigos. De fato, Jesus amou-os até o fim. Com estas palavras, o evangelista introduz o gesto de infinita humildade que ele realizou na vigília da sua morte por nós na sua cruz. Pôs uma toalha à cintura e lavou os pés aos seus discípulos. A Eucaristia, embora faça parte do contexto do Novo Testamento, é uma promessa de Nosso Senhor evidente na Torá. Segundo testifica o apóstolo São Paulo, por causa da fraqueza do sacerdócio levítico, não havia perfeição. Convinha, por disposição de Deus, Pai da misericórdia, que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nosso Senhor Jesus Cristo, que pudesse consumar e levar à perfeição todos os que se houvessem de santificar. Assim, este Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, embora por sua morte se havia de oferecer uma só vez ao Eterno Pai, no altar da cruz, para nele obrar a redenção eterna, contudo, já que pela morte não se devia extinguir o seu sacerdócio. O Santíssimo Sacramento do altar contém todo o alimento que sustenta a Igreja através dos séculos. É nele em que a Igreja militante encontra suas forças, que a Igreja padecente acha sua cura e a Igreja triunfante encontra sua glória. Na última ceia, Jesus Cristo ofereceu seu próprio corpo e sangue.
este o que seria derramado e aquele o que seria entregue, assim como ocorreria no seu sacrifício no Calvário. Na última ceia, Jesus instituiu a Santa Missa em união total com o santo sacrifício do Calvário. Por isso, o infalível Concílio de Trento não teve medo de reafirmar que se alguém disser que Cristo, dado na Eucaristia, é só consumido espiritualmente e não também sacramental e realmente seja excomungado. Ensina-nos o Catecismo da Santa Igreja. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Ela é o próprio Cristo e por isso contém todo o bem espiritual da Igreja. Através da Eucaristia, estamos de alguma forma antecipando a eternidade onde seremos tudo. Dos 4 evangelhos, somente um não contempla a magnífica cena da instituição da Eucaristia e do sacerdócio, o Evangelho de São João. Isso pode parecer-nos, a primeiro momento, que São João não dava devida importância a este relato, mas como podemos verificar, não foi assim. O Evangelho de São João foi o último a ser escrito, o que provavelmente explica o porquê da ausência do relato, pois desde o início do cristianismo, essa cena é conhecida por todos devido à realização da Santa Missa. Curiosamente, São João possui um relato que nenhum dos outros evangelistas cita. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Jesus falava de forma literal aos judeus: eu sou o pão da vida, e o pão que desceu do céu. Os judeus entenderam que as palavras de Nosso Senhor eram literais, e ficaram escandalizados. Então murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora: desci do céu? Jesus se aprofundava ainda mais nessa conversa e declara: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai,
Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. A reação dos discípulos não foi das melhores. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem me pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Isso tudo poderia passar por distorções se não soubéssemos o original. Os judeus discutiam entre si: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Na pergunta feita pelos judeus é usada a palavra em grego phago, que significa comer, deglutir. Jesus, diante dessa situação, responde com palavras mais precisas e não usa a palavra phago, que pode significar algo no sentido figurado, mas responde usando a palavra trogo, que significa de forma literal, mastigar, dilacerar com os dentes. Nesse texto de São João, capítulo 6, Jesus mostra uma grande catequese sobre a Eucaristia. Nele podemos perceber que Nosso Senhor tenta tratar sobre seu corpo de forma literal. Esse texto torna-se mais emocionante, pois precede o momento da ascensão de Nosso Senhor, deixando claro à Igreja que a mesma terá um meio de estar com Ele por todos os séculos. A Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta, de diversas maneiras, a realização incessante desta promessa: Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. No sacramento do altar, o Senhor vem ao encontro do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, fazendo-se seu companheiro de viagem. Com efeito, neste sacramento, Jesus torna-se alimento para o homem, faminto de verdade e de liberdade, uma vez que só a verdade nos pode tornar verdadeiramente livres. Cristo faz-se alimento de verdade para nós. Através das músicas sacras, a Igreja faz verdadeiras catequeses sobre a Eucaristia. Devotamente vos adoro, ó divindade escondida, velada realmente nestas figuras. Meu coração a vós se submete plenamente, que desfalece inteiro ao vos contemplar. Na cruz estava oculta só a divindade. Aqui também se oculta a humanidade. Contudo, numa e outra creio e confesso, o que pediu o ladrão arrependido peço. Belíssima consideração a respeito da Eucaristia, comparada à morte de cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Nosso Senhor falecia na cruz, Ele ocultava ali a sua divindade. Um dos nossos principais mistérios de nossa fé. Ave verbum corpus natum de Maria Virgine.
ave corpo verdadeiro da Virgem Maria nascido. Outro canto gregoriano que, nascido há milênio e há séculos, de uma piedade católica, toda ela voltada a adorar o sagrado corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi ela compendiada também, juntamente com uma série de outros cantos que levaram o nome de gregoriano. Corpo verdadeiro da Virgem Maria nascido. Nossa Senhora fez este milagre extraordinário. Ela é a autora desse milagre, em certo sentido. Esse corpo nascido de Maria Virgem, esse corpo é verdadeiro. O corpo se encontra na Sagrada Hóstia. Encontra-se não só o corpo, mas também a alma, o sangue, a divindade. Adoremos a Jesus na Eucaristia, cantando junto com a Igreja, ave corpo verdadeiro da Virgem Maria nascido. O Santo Padre Bento XVI, em uma de suas brilhantes catequeses, ensina-nos o valor da Eucaristia. Tutto parte, si potrebbe dire, dal cuore di Cristo, che nell'ultima cena, alla vigilia della sua passione, ha ringraziato e lodato Dio e così facendo, con la potenza del suo amore, ha trasformato il senso della morte alla quale andava incontro. Il fatto che il sacramento dell'altare abbia assunto il nome Eucaristia, rendimento di grazie, esprime proprio questo, che il mutamento della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo è frutto del dono che Cristo ha fatto di se stesso, dono di amore più forte della morte, amore divino che l'ha fatto risuscitare dai morti. Ecco perché l'Eucaristia è cibo di vita eterna, pane della vita. Dal cuore di Cristo, dalla sua preghiera eucaristica alla vigilia della Passione, scaturisce quel dinamismo che trasforma la realtà nelle sue dimensioni cosmica, umana e storica. Tutto procede da Dio, dall'onnipotenza del suo amore uno e trino, incarnato in Gesù. In questo amore è immerso il cuore di Cristo, perciò egli sa ringraziare e lodare Dio anche di fronte al tradimento e alla violenza. In questo modo cambia le cose, le persone e il mondo. Questa trasformazione è possibile grazie ad una comunione più forte della divisione, la comunione di Dio stesso. La parola comunione che noi usiamo anche per designare l'Eucaristia riassume in sé la dimensione verticale e quella orizzontale del dono di Cristo. È bella e molto eloquente l'espressione ricevere la comunione riferita all'atto di mangiare il pane eucaristico. In effetti, quando compiamo questo atto, noi entriamo in comunione con la vita stessa di Gesù, nel dinamismo di questa vita che si dona a noi e per noi. Da Dio attraverso Gesù fino a noi, un'unica comunione si trasmette nella Santa Eucaristia. Lo abbiamo ascoltato poco fa nella seconda lettura dalle parole dell'Apostolo Paolo rivolte ai cristiani di Corinto. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Perché vi è un solo pane, noi siamo benché molti un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Sant'Agostino ci aiuta a comprendere la dinamica della comunione eucaristica
quando fa riferimento ad una sorta di visione che ebbe, nella quale Gesù gli disse: io sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me. Mentre dunque il cibo corporale viene assimilato dal nostro organismo e contribuisce al suo sostentamento, nel caso dell'Eucaristia si tratta di un pane differente. Non siamo noi ad assimilarlo, ma esso ci assimila a sé, così che diventiamo conformi a Gesù Cristo, membra del suo corpo, una cosa sola con Lui. Questo passaggio è decisivo. Infatti, proprio perché è Cristo che nella comunione eucaristica ci trasforma in sé, nostra individualità in questo incontro viene aperta, liberata dal suo egocentrismo e inserita nella persona di Gesù, che a sua volta è immersa nella comunione trinitaria. Così l'Eucaristia, mentre ci unisce a Cristo, ci apre anche agli altri, ci rende membri gli uni degli altri. Non siamo più divisi, ma una cosa sola in Lui.